Durante live promovida pela União dos Advogados do Brasil, a UNAB, um dos diretores da entidade, Dr. Maurício Pereira da Silva, alertou para os riscos das decisões tomadas por ministros do Supremo Tribunal Federal que invadem atribuições dos poderes legislativo e executivo. Ele explicou: essas decisões vêm afetando de forma muito concreta a separação dos poderes. O advogado apontou que uma situação de pandemia é excepcional, mas não se pode se afastar da Constituição em função disso. Ele explicou que a decisão do Supremo, que limitou os poderes do presidente Jair Bolsonaro no controle da pandemia, altera a própria estrutura do país. O Dr. Maurício disse: uma decisão como essa transformou nosso país praticamente numa confederação. Hoje, os governantes, dentro dessa decisão, assumiram um papel de países independentes dentro do Brasil. O advogado apontou: há um consenso na comunidade do direito que houve um avanço muito superior aos limites da exceção possível nessa questão da pandemia. O que a gente tem visto é uma suplementação de poderes em um único órgão do país que está mitigando totalmente os poderes dos outros dois órgãos. A separação dos poderes hoje não existe. São dois órgãos sendo tutelados por um único. E isso pode trazer para a gente um mal muito grande porque não existe mais segurança jurídica. Assista. A gente não tem aqui como visar nenhum bem especial e particular de empresas ou entidades governamentais, mas a gente tem o dever, né, de esclarecer o cidadão brasileiro, como o senhor bem fez agora, né, de que as normas devem ser aplicadas de forma que o finalismo dela, o objetivo dela, seja exatamente aquele que o legislador fez. Quando criado a lei, ele objetivou uma proteção específica. Qual seria o bem tutelado? E é o cidadão. E o cidadão brasileiro tem que ser sempre colocado em primeiro lugar no patamar de qualquer interpretação, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Então, por mais que o doutor não possa diretamente falar nada contra essa ou aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, o que a gente tem visto é que essas decisões vêm afrontando de forma muito concreta a separação dos poderes. Ela vem trazendo uma forma de insegurança jurídica ao ponto de que o que a gente viu acontecer com a decisão, eu me refiro à DPF 672, uma verdadeira torre de Babel, impossível de ser governado por um ente federal. No caso, o presidente da República jamais conseguiria, como o senhor mesmo falou, contornar ou gerenciar as ações de cada um dos governantes de Estado, sobretudo os de governos municipais. Porque, embora os governos municipais tenham lá uma certa obrigação de cumprir o regramento do governo estadual, muitos deles se revoltaram contra algumas decisões por conta de questões econômicas. Mas nessa torre de Babel gerada por essa decisão, jamais seria possível um consenso, né? Como que um governo federal vai fazer uma regra geral que é de competência exclusiva dele e como seria obedecido? É quase que impossível. Então, eu agradeço muito e não foi nada de longo, não. Eu acho que a gente poderia escutar aqui muito mais tempo, porque isso traz uma clareza profunda para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, vou eu falar um pouquinho. E vou falar, doutor Dário, como sempre falo, nas lives que a gente vem fazendo, eu costumo excluir um pouco o direito, embora a gente fale em cima disso, porque trabalha com isso, né? Mas falar como cidadão e a revolta que tudo isso traz para a gente. Pegando um pouquinho do conhecimento do direito, eu acho que só precisava de um pouco de conhecimento para a gente ter noção de que algo errado está acontecendo. A gente vê uma Constituição Federal que deve ser assegurada, preservada, resguardada e aplicada. E qual é o ente que tem esse poder maior e um dever de mistério? É o Supremo Tribunal Federal. A gente tem visto decisões do Supremo Tribunal Federal que fere de morte toda aquela ideia que a gente tem de democracia plena. Porque a democracia plena e o Estado democrático de direito em si, ele visa uma contenção dos ânimos dentro da lei, dentro daquilo que é prescrito na lei, né? E a Constituição Federal, sendo a carta maior,
a ser observada por todos, inclusive por aqueles, né, que detêm lá o poder de julgamento final, tá? A gente tem que entender que aquilo seria respeitado. Por mais que a situação, em especial da pandemia, traga, assim, alguns escapes, né? Vamos dizer assim, algumas exceções possíveis por conta da necessidade urgente de tudo isso que tem acontecendo, que é inédito no mundo e no país. A gente sabe que essa liberdade, essa exceção, ela não pode ultrapassar alguns limites, porque ela passa do limite da exceção para uma ilegalidade, de forma com que a gente tenha muito medo do que pode vir. A gente não tem mais como saber que a gente está numa federação, se uma decisão como essa, na 672, transformou o nosso país praticamente numa confederação. Hoje, os governantes, dentro dessa decisão, ele assumiu o papel de países independentes dentro do Brasil, que nem sequer tenha a obrigação de reportar qualquer ato ou fato que façam ao presidente da República. Na verdade, uma confederação, cada país confederado, ele cede um pouco de sua autonomia. É isso que a gente está vendo aqui nesse país. Nós estamos vendo a nossa federação ser transformada numa confederação totalmente atípica, né? E vendo governadores e prefeitos trabalhando cada qual na sua ideia, no seu pensamento, né? E não podemos generalizar, mas a gente sabe que cada um na sua conveniência, seja por questões financeiras, econômicas, seja por questões políticas, partidárias, mas o que está ficando para trás, e por último, é o cidadão brasileiro, que está morrendo em hospitais aí, porque a Covid existe, está aí, ela causa um mal terrível e mata as pessoas. Mas o que a gente visa, ou deveria visar, pelo ente público, é a proteção dessas pessoas. A gente não está vendo isso. Por mais que a gente tenha uma exceção, inclusive que a Lei 13979 possa excluir, inclusive, até licitações, não ter exigência de licitações para compras relacionadas a isso, a material, insumos para combate ao coronavírus, a essa doença maligna, a gente sabe que, ainda assim, aquele gestor que comprar, certo, com dolo e que fira de morte, certo, o erário público, né, e a saúde das pessoas, com intenção específica, ele vai ser punido, civil, criminalmente, administrativamente. Então, o que a gente tem ideia é que o bom senso deveria prevalecer, não só nos entes públicos, mas também, como ente público, os membros do Supremo Tribunal Federal. Se é certo ou errado a interpretação deles, realmente não precisa entrar no mérito específico. Mas há um consenso na comunidade do direito que houve, sim, um avanço muito superior aos limites da exceção possível nessa questão da pandemia. O que a gente tem visto é uma suplementação de poderes em um único órgão do país, que está mitigando totalmente os poderes dos outros dois órgãos. A separação dos poderes hoje não existe. São dois órgãos sendo tutelados por um único só. E isso pode trazer para a gente um mal muito grande, porque não existe mais segurança jurídica. Ainda que a gente trate de uma questão de exceção de pandemia, mas a gente trabalha com a incerteza do que aquilo que virá. O mais grave de tudo isso é que a gente teve, nessa 672, um autor que deveria estar muito mais preocupado na aplicação da lei, porque, inclusive, é juramento da advocacia. É a OAB Federal, que, inclusive, na sua petição inicial, fala em omissão do governo federal, o que não existe. Francamente falando, não houve nenhuma omissão do governo federal, porque a ele, como fixado pelo Supremo Tribunal Federal, coube distribuir dinheiro.
verbas e mais verbas foram distribuídas, o doutor Dario falou muito bem, para que eles gerissem o combate à doença. E a gente viu várias pessoas presas, sobretudo em Manaus. Gente que está sofrendo lá por incompetência, má fé e dolo específico de agentes públicos que não usaram adequadamente as verbas repassadas pelo governo federal. E se a gente pensar o que o governo federal tem que fazer, o presidente da República, né, é representado pelo senhor Jair Bolsonaro, ficou com ele o quê? Repassar as verbas. Isso foi feito. Pelo menos eu não tenho notícia de nenhum ente público municipal ou estadual que esteja reclamando, que pediu e as verbas não tivessem chegado. Não conheço nenhuma reclamação a respeito. Então, a competência limitada pelo STF está nisso. E o governo federal cumpriu à risca. Né? Aliás, fazendo um esforço muito grande, porque toda a verba distribuída no país, a gente sabe que é um endividamento da União. A gente não está pegando dinheiro de qualquer outro lugar. A gente está se endividando. O país está se endividando muito. Mesmo depois dessa reforma da Previdência, que daria 10 bilhões de dinheiro não gasto, a gente gastou muito mais com essa pandemia, infelizmente. E ainda assim, dinheiro que está sendo usado muito mal e porcamente, e está trazendo morte de pessoas, e ainda estão usando isso para julgar no governo federal, né, uma responsabilidade que ele não tem. Todo ente público tem a sua. E o governo federal, feliz ou infelizmente, teve a sua totalmente mitigada, ou quase que excluída. Ele virou simplesmente uma parte econômica do sistema financeiro para o combate ao coronavírus. E os governos do estado, os governadores dos estados e prefeitos ficaram com a execução daquele dinheiro, com a execução de tudo aquilo que poderia ter salvado vidas. E é lamentável ver que a visão que você tem hoje, inclusive do Supremo Tribunal Federal, é uma visão de um imediatismo numa resposta muito rápida e inadequada a pedidos feitos via DPF ou via ação de inconstitucionalidade, o que é totalmente inacreditável. O país ser regido por liminares que mudam a estrutura de governo, mudam e mitigam totalmente os objetivos da nossa Constituição Federal. E a gente vai parar aonde? Onde iremos parar com uma situação como essa? O doutor Dario trouxe toda a explicação na questão do direito. E eu falando aqui como cidadão. E eu vou fazer o quê? Em quem eu posso confiar? No nosso judiciário? Toda a demanda chegará no Supremo Tribunal Federal, de acordo com o nosso costume. Os recursos são vários e chegam lá. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, quando chegar uma ação lá, será o mesmo de hoje? Ele será alterado? A gente pode riscar do nosso dicionário a palavra jurisprudência? Então fica aí um questionamento no ar. Onde podemos nos apegar para que as regras sejam feitas e seguidas à risca, sempre, sem nenhuma alteração?